Olá a todos! Hoje venho-vos apresentar uma flor. Neste segundo episódio venho-vos apresentar uma flor que faz parte da minha estufa, que cresceu na minha estufa, que eu vi as suas raízes a aparecer e que fez-me ver a importância de uma palavra. Qual é a palavra que eu estou a falar? Têm que ver no decorrer do episódio qual é a importância desta palavra e qual é a palavra que eu estou a indicar realmente. Flor, gostava que te apresentasses, que mostrasses quem é que tu és, faz uma breve apresentação tua. Bem, o que é que eu posso dizer sobre mim? O meu nome é Joana, eu não sei muito bem como fazer esta parte. Quando não sabemos se nos conhecem, ficamos na dúvida do que é importante, os nossos gostos, os nossos objetivos, o que nós estamos a fazer atualmente. Eu não falo muito sobre mim, na verdade, e acho que é por isso que também é mais difícil esta parte. Raramente me abro com as pessoas, apesar de falar muito com as pessoas, e se calhar podemos começar exatamente por aí. Eu, no entanto, sou de trato fácil, gosto de conviver, gosto muito de dançar, estou sempre pronta para um pezinho de dança, acho que se pode dizer que está no sangue. Gosto muito de ajudar os outros, parece um bocado clichê, mas eu acho que sou muito boa a ouvir, se calhar também por isso é que é difícil falar sobre mim. Gosto de os ajudar principalmente a resolver os seus problemas. Na verdade, não sei se geralmente faço da melhor forma, mas tento sempre arranjar uma solução, ou eu própria ser a solução dos problemas dos outros. Consigo dar um exemplo assim mais simples, mas, por exemplo, na universidade, se um colega partilhava comigo que estava um pouco perdida, eu não sabia muito bem como fazer o trabalho ou o que fazer, eu com alguma facilidade traçava um plano com objetivos, o que é que vamos fazer e os próximos passos, e depressa a pessoa se sente mais orientada. E isso também é uma característica minha, a parte dos planos. Eu sou muito organizada, sou muito prática, vocês deviam ver as minhas caixas de arrumação. O que é que eu posso dizer mais? A minha memória é péssima e, portanto, adoro guardar fotografias, ajuda-me um bocadinho a colmatar esta dificuldade, falha, o que nós pudermos dizer. E sou psicóloga, trabalho atualmente numa escola, e acho que é isso. Gostava também que explicasse às pessoas como é que me conheceste. Digas como é que tu. Como é que fizeste, começaste a fazer parte da minha estufa, e o porquê de tu seres uma flor importante na minha estufa. Bem, essa pergunta quase que é engraçada a ser dirigida a mim. Eu conheço-te desde que eu estava na barriga da mãe, nós somos irmãos, eu conheço-te desde sempre. Na verdade, foste tu que escolheste o meu nome, Joana, e o bom gosto vem de família, é o que eu posso dizer. Agora sim já perceberam qual era a palavra que eu estava a falar. Irmã, mana, eu gostava que tu contasses uma história que te recordas, que tenhamos passado junto, alguma coisa que venha agora à cabeça. Eu tinha dito há pouco que a minha memória é péssima, portanto, uma história elaborada, detalhada, longa, não vai acontecer. História contigo. Lembro-me de há uns bons aninhos, eu devia ter os meus 12 e, portanto, tu os teus 18, tínhamos ido passear ao Freeport e, entretanto, eu estava numa loja a experimentar roupa, estava no provador. A funcionária veio entregar-me uma peça de roupa, já não sei se era uma saia de outro tamanho, entregou-te a ti e disse que era para a tua namorada. Nós sempre achámos muita graça esta confusão das pessoas. Primeiro, o confundirem-nos com namorados. Nós sempre fomos muito próximos, andávamos sempre muito agarrados e por isso achávamos que éramos namorados. O segundo aspecto que nos dava graça era as pessoas ficarem muito espantadas por sermos irmãos, portanto nós não temos nada a ver um com o outro, a começar por esses olhos azuis que são invejáveis e eu não tenho. E terceiro, pela nossa diferença de idades, e nós sempre brincámos muito com isso, de perguntar às pessoas quem é que era o mais velho, quem é que era o mais novo, e por vezes enganavam-se, diziam que eu era a mais velha quando nós nos levamos 6 anos e sempre foi assim uma piada nossa. Atualmente já não acontece, também essa diferença já não se nota tanto.
mas lembro-me que recentemente ainda nos conseguiram surpreender, mas pelo outro lado, quando alguém soube que éramos irmãos e disse: "Ah, claro, então vocês são tão parecidos", nós olhámos tipo para o outro: "Quê? Como assim? Nós não temos nada a ver um com o outro." Mas sim, acho que é uma memória que eu tenho, porque foi acompanhando e não é só uma, são várias. Recordo-me super bem da altura em que nos confundiam com namorados. Temos histórias até bastante engraçadas em relação a isso. Recordo-me também destas brincadeiras que nós fazíamos, perguntar às pessoas: são irmãos e quem é o mais velho? E brincarmos um bocado e tentar perceber quem é que achavam que eram mais velhos, porque nós realmente levamos os 6 anos, mas houve alturas na nossa vida que parecíamos da mesma idade e algumas pessoas até pensavam que tu eras mais velha do que eu. Gostava também que explicasses, que contasses às pessoas como é que está a ser, como é que te readaptaste, como é que está a ser para ti este momento, como é que foi este momento todo de readaptação agora com a situação do Covid-19 e como está a ser isto, o teu dia-a-dia, como é que tem estado a ser o teu dia-a-dia até agora? Bem, eu estou em casa, como a maioria, espero. Como é que está a ser? Eu acho que em geral está a correr bem, eu estou em teletrabalho, estou a manter as minhas rotinas e isso é a parte positiva. A parte mais difícil é não haver uma separação entre descanso e trabalho, o espaço é o mesmo, portanto não ajuda nestes momentos de transição. E pode parecer incrível, sinto-me na verdade mais cansada agora, também pela responsabilidade que sinto de que tenho que ajudar toda a gente mesmo à distância, quando na verdade não é fácil quando nos temos que reinventar. Esta é uma parte que eu tenho que trabalhar e isto, pronto, pessoalmente tinha iniciado antes da quarentena, que é a parte mais do autocuidado, eu ser gentil comigo própria e também cuidar de mim, e penso que é nisso que eu tenho que trabalhar na quarentena. Também fiz algumas atividades novas, há semanas melhores em que eu faço atividade física, danço, que me faz sentir realmente bem. Já experimentei yoga, comecei a pintar. Pode dizer-se que em geral a quarentena me fez tornar mais ativa e isso é uma parte que eu acho muito positiva. Positivismo sem dúvida que é uma palavra que nós devemos ter bem assentes no nosso dia. Positivismo sem dúvida, coisas positivas devemos ter sempre assentes em todos os momentos, tentamos ter alguma coisa positiva. Gostava que contasses uma história da tua vida que te tenha dado um outro alento, um alento diferente, mais força, mais confiança. Qual é essa história, Joana? Uma história que me tenha dado um alento diferente e, portanto, que me deu mais confiança, que me deu mais força. Eu acho que sei uma. Eu sempre fui uma pessoa, mais antes, que gostava de passar despercebida, portanto, quanto menos foco tivesse em mim, melhor, e, portanto, raramente também dava a minha opinião, muito mais à frente das outras pessoas. E em 2015 eu candidatei-me a um projeto, para coordenar um projeto numa campanha europeia, e eu meio que me candidatei só porque também achei que não ia ser selecionada, ou seja, eu candidatei-me porque era um tema que eu gostava muito, já tinha trabalhado e tinha este bichinho, houve alguém que também me deu uma forçazinha, não foi zinha, mas que me motivou, e terceiro, porque eu achei que iam ser selecionadas 2 pessoas, portanto, se iam ser selecionadas 2 pessoas, eu iria ficar em segundo, como subcoordenadora ou algo deste género, porque eu não dominava o inglês, e tinha escrito especificamente que não dominava o inglês, sendo um critério essencial para comunicar com toda a equipa. Como vocês já devem ter percebido, né, pelo início da história, eu fui selecionada e isso surpreendeu-me bastante mesmo. Talvez não devesse ter ficado tão surpreendida, mas fiquei, e a partir daí ganhei outra confiança. Eu também sempre fui uma pessoa perfeccionista e, portanto, se eu me comprometi neste projeto e estava a coordenar, eu iria dar o melhor de mim para garantir que tudo ia acontecer. E, portanto, a partir daí comecei a dar menos importância ao destaque que podia ter às outras pessoas, à vergonha, e fui gradualmente mudando. Eu sei que pode parecer uma história banal, mas realmente teve impacto no meu percurso e influencia no sítio onde estou hoje. Eu sei que nós todos crescemos, não é? Isto já foi há 5 anos, crescemos com a idade, com os anos a passar,
vamos evoluindo também, mas eu penso que foi por aí, por causa desse ano, não é? Estive nesse projeto, coordenei outro também aí, no mesmo ano, e a minha postura mudou, o que me fez envolver-me noutro tipo de experiências, ter contacto com outras pessoas, e foi isso que me fez realmente evoluir e chegar onde estou hoje. Como vocês já perceberam, esta flor tem um grande brilho e gostava que deixasse uma mensagem, Joana, deixasse uma mensagem a todas as pessoas que estão a visualizar este episódio. Uma mensagem que tu achas relevante que as pessoas recebam do outro lado. A mensagem que eu gostava de partilhar está num livro, A Arte de Não Marcar a Vida, para quem queira saber, e eu vou passar a ler. O segredo para ter os melhores amigos é o seguinte: pedir a cada amigo apenas aquilo que ele possa dar, nunca aquilo que não lhes seja possível fazer. E acrescentou: ao amigo que se recorda todos os anos do nosso aniversário, não devemos pedir que nos venha consolar às 3 da manhã porque o namorado nos abandonou. Esse não estará disponível porque é uma pessoa metódica que deve deitar cedo. Pelo contrário, não devemos pedir à pessoa disposta a consolar-nos a qualquer hora da noite que se lembre do nosso aniversário. Essa não se recorda nem no seu próprio dia de anos. Mas com que frequência dizemos tudo ao contrário? Não é verdade que frequentemente exigimos aos nossos amigos que nos deem tudo, que sejam perfeitos? Bem, aos nossos amigos, aos familiares e a todos aqueles de quem gostamos. Não será absurdo pedir mais àqueles a quem deveríamos perdoar mais? Muito obrigado, Joana, por esta mensagem. Deixou-me a mim a refletir, de certeza que deixou a refletir muitas das pessoas que estão a visualizar o episódio. Vamos continuar então já no computador, em frente ao computador os dois, para fazer a segunda parte. Vamos passar agora para a segunda parte. Serão algumas questões, duas delas que tu já sabes, tu já escolheste. Tinhas selecionado 2 números para responderes. O primeiro número foi o 20. O 20, entretanto, já te tinha enviado qual é que era a questão. E no 20 a questão é: que conselho darias a ti mesma há 3 anos atrás? Ok, eu pensei um pouquinho na resposta e foi bom teres enviado antes, porque eu tive que pensar onde é que eu estava há 3 anos. Portanto, eu há 3 anos estava a terminar o meu estágio, portanto estava assim numa altura um bocadinho atribulada, estava mesmo no final, tendo em conta o mês em que estamos, e eu daria como conselho para eu continuar a trabalhar e a investir como estava a fazer. Portanto, eu estava muito cansada mesmo, porque era estágio, era tese, estava a trabalhar ao fim de semana, e eu iria dizer para continuar, porque realmente ia valer a pena, ia fazer tudo no tempo certo e conseguir depois começar a trabalhar e começar a minha prática profissional, e portanto eu ia dizer para continuar, que estava a valer a pena e estava a conseguir. Muito bem. Muito bem. E agora, a segunda questão, que também foi uma questão que já tiveste tempo para pensar sobre ela, a questão 50, o que precisas fazer para ter a tua casa ideal? Portanto, além do óbvio, que seria a parte financeira, porque, enfim, acho que quase como toda a gente gostava de poder comprar as coisas de acordo com o meu gosto, as cores necessárias, e ter um espaço suficiente para receber as pessoas de quem gosto, não é? Um espaço confortável. Além disso, eu acho que preciso, ainda não a tenho, de estabilidade. Portanto, como eu já tinha dito antes, eu sou uma pessoa muito organizada e eu preciso de sentir que tenho o controle sobre as coisas. Portanto, eu, para ter a minha casa ideal, tenho que sentir que tenho o controle sobre a situação e então que tenho estabilidade, que tenho o que é necessário. E além disso, acho que preciso também de pensar um bocadinho mais em mim. Isso era uma coisa que eu descobri agora a pensar sobre essa pergunta, e estou a começar a fazê-lo. Portanto, é necessário trabalhar mais, não vai ser para já, mas vai sempre além do dinheiro. Muito bem. E agora temos
2 questões. Toda esta parte são 4. 2 delas já sabes quais são e as outras 2 vais ter acesso a elas agora. Ok. Vais indicar então mais um número de 1 a 100. O 45. 45. Qual é que é o teu emprego ideal? O meu emprego ideal será trabalhar com crianças e adolescentes, que é a população com quem eu gosto de trabalhar, na área da psicologia, não é? A minha área, portanto, seria trabalhar com crianças e adolescentes, talvez numa associação, porque isso me iria permitir ter mais autonomia e, portanto, gerir melhor o meu horário de forma a dar resposta adequada aos miúdos, não é? Porque quando são muitos ou o horário não nos permite, nós não conseguimos garantir que envolvemos toda a gente. E no meu emprego ideal, eu iria conseguir trabalhar com a população que eu gosto, que eu quero, que são crianças e adolescentes, e também dar a resposta que eu queria dar, que é envolver toda a gente. Portanto, as intervenções que são eficazes envolvem os miúdos, envolvem as famílias, quando é o caso, envolvem os contextos. E eu, na minha profissão ideal, iria conseguir fazer isso tudo, porque tinha autonomia, e, portanto, uma associação, em princípio, dá-nos essa autonomia de também ver a quantidade de casos para também o conseguir fazer da melhor forma. Portanto, no meu emprego ideal, eu seria competente o suficiente e teria as condições para isso, e acho que para mim era o mais importante. Ora, muito bem. E a pergunta, se calhar, veio em contexto, isto é selecionado aleatoriamente, mas... Pois, mais ou menos, sim. É as coincidências que tudo tinha uma lógica de ser esta a questão. E agora, qual é o número? Vai o 23. Que é o número do aniversário do Rodrigo. Existe algo que tu ainda estás apegada? É hora de deixares essa coisa que estás ainda apegada ir? Bem, esta é difícil. Sim. Se há alguma coisa que ainda continuas a apegar-te a ela e se essa coisa, ou várias coisas, se achas que algumas delas seria este o momento exato para abandonares, para despegares dessas coisas? Eu acho que sim. Pronto, esta parte eu já tinha dito, não é? Que a minha memória é muito péssima e tenho alguma dificuldade aqui em recordar momentos se não tiver fotografias ou pontos de referência. No entanto, eu quando penso na minha história, não é? Se tiver que contar a minha história a alguém, a verdade é que, pronto, já pensei algumas vezes nisso e eu raramente me lembro de coisas boas para dizer que tenham tido impacto, não é? Que eu acho que sejam momentos importantes do meu ciclo. E eu acho que isso é uma coisa que eu estou apegada, não é? São as memórias negativas, e aqui falo mesmo de experiências negativas, que eu considero que definem a minha história e, portanto, apesar de lá estar, vão lá estar sempre, não é? E fazem parte, mas acho que estou apegada no sentido de isso quase definir a minha vida, não é? Quando isso até já foi há bastante tempo, atualmente não tem nada a ver com esse tipo de situações e, no entanto, se eu tiver que descrever a minha história, é isso que me vem sempre à cabeça. Portanto, acho que sim, acho que já estava mais do que na hora de encontrar novos momentos significativos, positivos também, que definem a minha história. Por acaso, a tua pergunta anterior tinha-me ajudado nisso, não é? De eu encontrar aqui uma história que me desse uma lente diferente e, portanto, pensar em histórias mais positivas, e acho que sim, acho que há memórias
que apesar de fazerem parte da nossa vida, está na hora de deixá-las para trás onde estão, sem ser necessariamente uma coisa que tenha que me definir ou que seja esse o aspecto que eu considero da minha vida assim que penso nela. Acho que é isso. Parece perfeito o que estás a falar e vamos passar então já para a terceira parte. Nesta terceira parte não precisamos estar ao computador, então voltamos novamente ao local onde estávamos. E aqui queria sugerir à Joana que escolha uma flor. Qual é a flor que tu escolhes? Uma flor, escolho a orquídea. Boa escolha, uma orquídea. Como é que é esta flor? Explica às pessoas como é que é esta flor. Como é que é esta flor? Eu vou mostrar, portanto, eu escolhi a orquídea, mas neste tom especificamente. Portanto, é uma flor bonita, vistosa e que se aguenta assim com a sua beleza durante bastante tempo. Muito bem. Porquê é que escolheste esta flor? Podes nos indicar? Foi pelo que acabaste de dizer? Por ser bonita, vistosa? Eu escolhi estas flores porque na verdade eu já as recebi. Foi uma prenda e apesar de podermos achar que não é surpreendente receber flores, estas deixaram-me completamente de boca aberta porque têm tudo a ver comigo. Vocês podem ver, portanto eu até me fartei de tirar fotografias com elas. E quem me ofereceu foi o meu namorado. Ele foi a primeira pessoa a oferecer-me flores. Eu escolhi estas últimas porque foram as melhores que eu já recebi. Para mim significa amor, significa carinho, significa segurança. E é curioso ver como na escolha de uma flor pode estar tanta dedicação e ela pode realmente transmitir uma mensagem e eu consigo senti-la. Ok, e onde é que colocavas esta flor? Em que local da casa é que tu irias colocar esta flor? Onde é que te faz mais sentido colocar esta flor? Eu colocava a flor numa sala, assim numa estante que tivesse muito simples, com pouca coisa, para garantir que ela tinha destaque e que a sua cor era o ponto principal da sala. E um lugar onde eu pudesse vê-la várias vezes ao dia e poder ver como é bonita e como eu a tinha recebido. E assim apresento-vos a orquídea Joana. Pode parecer um bocado esquisito este nome, um bocado estranho, mas como já puderam perceber, esta flor é muito bonita, podendo ter a orquídea Joana, um nome estranho, é muito, muito bonita. Vou-vos deixar um desafio. Já estiveram a visualizar a segunda parte, podiam não ter na altura uma folha e uma caneta com vocês, e ia-vos pedir então ir buscar uma folha, uma caneta, agora no final do episódio, voltarem à segunda parte, escreverem as 4 questões que foram apresentadas à Joana e escreverem essas 4 questões. Escrever a pergunta e durante todos os dias, sempre, não digo todos os dias, mas sempre que forem conseguindo, ir acrescentando parte da resposta. Não precisam de responder tudo logo, irem respondendo ao longo do tempo até o próximo episódio. Se vos parece um bom desafio, vou-vos pedir então para escrever nos comentários desafio aceite. E até à próxima sexta-feira, que será o dia que vai aparecer o terceiro episódio, episódio 3, vão elaborando essa vossa resposta. Assim sendo, me despeço até à próxima sexta-feira. Agradeço este bocado que tiveram junto de nós e sexta-feira vão conhecer a minha próxima flor. Mais uma flor que faz parte da minha estufa e vão perceber o porquê de esta flor fazer parte do terceiro episódio. Tenham um bom resto de semana, é o que vos desejo, e não se esqueçam de alguma das palavras deste episódio, como positivismo, a importância da palavra irmão ou irmã, a importância de nós termos o foco, a mensagem que a Joana passou e muito bem através do livro
tenham sempre em consciência esta semana parte das coisas que mais absorveram neste episódio. Tenham então um bom resto de semana e até já!